Bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula sobre microprocessadores e microcontroladores. Hoje nós vamos falar sobre memórias, tá certo? Aspectos bem gerais sobre o funcionamento e conceitos sobre memória, certo? O que são as memórias, né? São dispositivos que armazenam informações, que no nosso caso, onde nós vamos trabalhar com sistemas digitais, né, sistemas microprocessados ou microcontrolados, são dispositivos que armazenam bits 0 ou 1. Existem memórias analógicas? Sim, né? Aquelas antigas fitas cassete ou fitas de vídeo VHS não deixam de ser um tipo de memória que armazenava informações de forma analógica, tá? Mas no nosso caso o que nos interessa são que são capazes de armazenar informações binárias, no caso 0 e 1. Todos os dispositivos digitais utilizam memórias em diferentes graus, tá certo? Ou seja, sempre vai precisar de memórias para dispositivos digitais funcionar. Seja aquela memória do registrador que está lá dentro do microcontrolador, do microprocessador, tá? Que são registradores, seja aquela memória de massa, onde eu vou armazenar um grande volume de dados lá fora do meu equipamento, por exemplo, tá? Ou externamente ao meu microprocessador, microcontrolador. Na questão de memória, vai ser comum a gente ouvir falar da operação de escrita, onde ela é uma operação que insere uma informação, né, ou dados na memória, e a operação de leitura, que copia os dados da memória, né? Copia para onde? Copia normalmente para dentro do processador ou do microcontrolador para que ele possa processar, tá? E a operação de endereçamento seleciona um endereço de memória especificado. Então, essa questão do endereçamento nós vamos já ver como é que ele deve organizar uma memória, tá certo? A ponto de que cada posição deve ter um endereço único para que o microprocessador possa acessar aquele conteúdo, né? Aquele dado específico, tá? Outro conceito importante é a questão da célula de memória, né? São um dispositivo ou circuito eletrônico usado para armazenar um único bit, tá? Ou seja, é o circuito mais elementar que nós vamos ter numa memória. Por exemplo, pode ser um flip-flop, pode ser um ponto em um disco magnético, pode ser um capacitor, enfim, tá? Pode ser pode ser arranjo, né, de diodos ou de fusíveis, enfim, existem vários tipos de células de memória, tá? Já uma palavra de memória já são um grupo de células de memória que representam instruções ou dados de qualquer tipo. Então, normalmente uma palavra ela tem um significado para aquele sistema microprocessado ou microcontrolado, tá? O mais comum é eu dizer que eu tenho palavras de 16 bits, né? Ou 2 bytes, tá? Mas de tal forma que aquele conjunto de bits tem algum significado, seja uma instrução para aquela máquina ou seja uma informação que ela deve tratar, tá? Outro conceito também é o tempo de acesso, né? Que é a velocidade de resposta da memória, que é justamente o quanto rápido eu consigo realizar aquelas operações de escrita e de leitura, tá? Eu não vou apresentar aqui números, porque existem muitos tipos de memória, né? E cada vez estão ficando mais rápidas, mas é sempre importante eu saber que existe esse tempo de acesso, tá? E são diferentes para diferentes tipos de memória. Outro conceito importante que 8 bits é 1 byte, isso daí eu acredito que todos saibam, né? Só está reforçando aqui, toda vez que eu me referenciar a bit vai ser o B minúsculo, toda vez que for 1 byte vai ser o B maiúsculo, tá certo? De tal forma que os microprocessadores ou microcontroladores de 8 bits utilizam 1 byte por palavra, tá? Então, um microcontrolador de 8 bits, que é o que nós vamos utilizar, uma palavra de 8 bits pode ter um significado completo para aquele microprocessador, né? Pode ser uma informação, por exemplo, que ele vai somar ou vai multiplicar, tá certo? Aí nós temos microprocessadores ou microcontroladores de 16, 32 até 64 bits, que neste caso, no microcontrolador ou microprocessador de 64 bits, ele vai usar 8 bytes por palavra, tá certo?
E normalmente a questão da capacidade normalmente é utilizada a notação n vezes m para se referir à capacidade de armazenamento da memória, onde n indica o número de localidades ou posições da memória e cada posição possui um endereço. Então, normalmente nos arranjos, né, de memória, esse n é justamente quantas posições endereçáveis eu tenho naquela minha memória, onde cada posição ele vai armazenar uma palavra de m bits, né? E m indica o número de bits por posição. Então, por exemplo, eu posso ter uma memória de 32 posições, cada posição utilizar 8 bits. Eu posso ter 128 por 8, enfim, tá? E eu sempre vou dizer normalmente o número de posições, que é o n, vezes o número de bits por posição. Lembrando que cada posição na minha memória ela deve possuir um endereço específico. Um barramento de endereço de n bits é capaz de endereçar até 2 elevado a n posições de memória. Então, por exemplo, se eu tenho aqueles microprocessadores mais antigos de 8 bits e eu precisava endereçar, por exemplo, 64 KB, tá? Então eu ia precisar de 16 bits para poder endereçar esses 64K, tá certo? De tal forma que, à medida em que eu aumento essa capacidade de armazenar, eu vou precisar de mais endereços, mais bits de endereço para poder, vamos dizer assim, endereçar todo aquele conjunto de informações, né? Porque quanto mais posições, mais bits eu vou precisar para endereçar, tá? E outras unidades importantes, né, que nós costumamos utilizar com frequência quando nós trabalhamos com memória é o quilo, que no nosso caso vai ser 2 elevado a 10, que é 1024, tá? Por que eu estou falando no nosso caso? Porque o comum do uso do quilo, né, no dia a dia, quilograma, quilômetro, né, e outras unidades, é 1000, né? É múltiplo de 1000. No nosso caso aqui, o quilo vai ser múltiplo de 1024, tá? Então, quando eu falar 1 kilobyte, significa 1024 bytes. Aí nós temos 1 mega, tá? 1 milhão é 10, né? 10 a sexta potência. Aqui 1 mega vai ser 2 elevado a 20, tá? Que é 2 elevado a 10K. E aqui eu tenho a quantidade exata, né, de quanto que representa 1 mega. Que nesse caso vai ser 1.048.576, como vocês estão vendo aí. Tá? Aí depois nós temos o giga, que é 2 elevado a 30, e o tera, que é 2 elevado a 40. Tá certo? Então, isso aqui é comum no uso, essas unidades são comuns, tá? Quando nós estamos trabalhando com memória. E aqui é só para chamar a atenção que o quilo, o mega, o giga e o tera, eles não são 10 elevado à terceira, a sexta, a nona e a 12, tá? Como nós estamos acostumados quando a gente trabalha com outras disciplinas, né? Como na matemática, na física, enfim, tá? Isso causa um pouco de confusão, porque, por exemplo, às vezes eu tenho, por exemplo, 1000 bytes, tá? 1000 bytes, que seria próximo aqui de 1 kg, né, na nossa unidade aqui, ele não chega a 1 kilobyte, porque ele não chega a 1024, mas muitas vezes nos vendem, vamos dizer assim, os 1000 bytes como se fosse 1 kilobyte, tá certo? Então nós temos que prestar atenção quando nós estivermos trabalhando com essas unidades de memória, tá? E a estrutura geral que nós observamos no uso de memória, tá? É essa aí, onde nós temos um barramento de endereço, um barramento de controle e um barramento de dados para que nós possamos acessar aquela memória. Desses barramentos nós já conversamos, tá certo? Na aula anterior, tá? Então, nós sabemos que o microprocessador ou microcontrolador faz uso desses barramentos
para que ele possa acessar os dispositivos periféricos que estão ali ao redor dele, tá? Incluindo a memória. O barramento de endereço é justamente aquele que vai dizer qual é a posição de memória que nós precisamos trabalhar, seja para escrever uma informação, seja para ler uma informação. Quem vai dizer se é para ler ou para escrever é justamente o barramento de controle. E a informação que vai entrar ou sair daquela memória vai estar aqui no barramento de dados, tá certo? Então, neste exemplo aqui, onde nós temos aqui endereço indo de 00 até FF, eu vou precisar de um barramento de endereço de 8 bits, tá certo? De 1 byte. FF é 255, né? Então, para essa memória eu precisaria apenas de 1 byte para endereçar. As memórias, como eu já falei, normalmente ela tem uma célula básica, tá? Que não necessariamente é essa mostrada na figura. Isso aqui eu usei no exemplo no simulador no Logsim, tá? Como uma célula básica. Então, aquela célula básica nós podemos representar não pelos seus componentes internos, como porta-lógica, ou transistor, ou capacitor, ou enfim, né, qualquer forma de armazenar. Nós podemos simplificar a representação daquela célula básica, tá? E dado que eu tenho agora uma célula básica de memória, nós vamos fazer arranjos de tal forma que a gente possa ter palavras e essas palavras possam ser endereçáveis, tá certo? Então, esse aqui também é um exemplo onde cada quadradinho desse aqui nós temos uma célula básica de memória e cada 4 células estão construindo aqui uma palavra, então uma palavra simples, né, de 4 bits apenas, tá certo? E nós temos aqui 4 conjuntos de palavras, tá? Por isso eu digo que uma memória de 4 por 4, ou seja, 4 posições, cada posição 4 bits, tá? Então o que que a gente percebe aqui nesta representação, tá? Logicamente que essa aqui é uma representação bem simples de um arranjo de memória, tá? Uma das coisas que nós percebemos é que nós precisamos aqui de um decodificador da memória, na verdade um decodificador do endereçamento da memória, de tal forma que esse decodificador é que justamente vai receber o barramento de dados, tá certo? E ele vai dizer qual é a posição de memória que eu devo acessar, seja para escrever, seja para ler aquela posição, tá certo? E aqui então eu tenho a entrada do barramento aqui de endereçamento, tá? Eu tenho aqui um CS, que seria um chip select, vamos dizer assim, para selecionar, para funcionar, então ele seria um controle. E aqui eu tenho um comando, um pino que é para dizer se é para ler ou para escrever, certo? E lembrando que isso aqui é só uma representação bem genérica do funcionamento de uma memória, mas eu quero que vocês entendam que a partir de uma célula simples nós construímos arranjos de memória organizada, cada célula, um conjunto de células formando palavra e um conjunto de várias palavras, onde cada palavra precisa ser identificada ou endereçada, tá? E aí nós temos uma classificação básica também de memória, certo? Que é quanto ao acesso, quanto à troca de dados e quanto ao tipo de armazenamento e quanto à volatilidade das informações, tá certo? Eu vou passar rápido nesses conceitos, tá certo? Nós estamos apenas relembrando aquilo que nós já vimos lá na eletrônica digital, tá? E a primeira classificação é quanto ao tipo de acesso, né? O primeiro é aquele acesso sequencial, tá? Onde eu tenho, por exemplo, aqui as minhas informações armazenadas e eu só consigo caminhar por aquelas informações de forma sequencial, de tal forma que se eu estou aqui na posição 0, eu só posso ir para 1. Se eu estou na posição 1, eu só posso voltar para 0 ou ir para a posição 2. Se eu estou na posição 2 e quero ir para a posição 3FF, eu tenho necessariamente que passar por todas as posições de memória
até chegar na posição que eu desejo, na 3FF. Tá? Então, daí o nome ser um acesso sequencial. Eu tenho que seguir a sequência em que os dados estão organizados. E os exemplos mais comuns, né, que estão hoje meio que em desuso, são as fitas magnéticas que armazenavam informações digitais. Eu acho que fica claro nós entendermos que se eu estou numa fita, né, ela está aqui numa bobina, vamos dizer assim. Se eu estou no início da fita e eu preciso de uma informação que esteja lá no final, eu vou ter que bobinar toda a fita até chegar na informação que eu desejo, tá certo? Então, hoje em dia, pouco se usa, né? Até coloquei uma foto aí bem antiga, né, das máquinas que armazenavam informações nas fitas antigamente, né? Tá? Fita cassete já foi usada. Eu mesmo em casa cheguei a usar fita cassete para armazenar informações para o meu computador, tá certo? Foram os primeiros meios assim domésticos de armazenar informação. Eram fitas de áudio, tá? Que a gente gravava música, enfim, voz, mas que também permitiam que a gente gravasse dados. Então eu cheguei ainda a trabalhar, mexer, vamos dizer assim, com fita cassete armazenando informações. E aí existem outros tipos de fitas específicas para dados digitais, tá certo? Essa mini DV é específica para vídeo, né? Vídeo digital, é umas fitas pequenas, tá certo? Enfim, mas isso aqui está em desuso, né? Esse tipo de mídia, tá certo? E, finalmente, outra classificação quanto ao acesso, que é o mais comum, que é o acesso aleatório, né? Aqui no acesso aleatório, nós podemos caminhar por qualquer posição de memória, tá certo? Eu não preciso seguir a ordem, a sequência. Se eu estou na posição 3, eu posso ir para 4, que é logo depois, mas eu também posso ir para 3FD, tá certo? E o mais importante, o tempo de acesso é igual, independente se a nova posição de memória está perto ou está longe, tá? Da posição onde eu estou. Diferente da sequencial, né? Se a próxima posição que eu vou acessar na memória sequencial estiver próximo, logicamente que eu vou demorar menos tempo para acessar. Se ela estivesse distante, eu vou demorar mais tempo até eu chegar naquela posição de memória. Aqui no acesso sequencial não, tá? O tempo de acesso independe se eu estou próximo ou longe da posição atual, tá certo? Hoje em dia, logicamente, o que prevalece, que vocês já sabem, é o acesso aleatório, tá certo? Tá? Outra coisa importante, voltando aqui nas classificações, é que um mesmo tipo de memória, ele pode ter várias, pode se enquadrar em mais de uma classificação, que é o normal na verdade, tá? Então, quanto à troca de dados, né? Existem memórias que fazem escrita e leitura, tá? Existem memórias que são apenas de leitura, tá certo? Quanto ao tipo de armazenamento, tem a armazenamento estático e o armazenamento dinâmico, né? A memórias tipo estático ou as dinâmicas, tá? Nas memórias estáticas, tá? Os dados permanecem armazenados enquanto houver alimentação. São fáceis de serem utilizados, tá certo? Já nas memórias dinâmicas, os dados precisam ser reinseridos de tempos em tempos, né? Que é chamado de refresh, né? Faz um refrescamento lá da memória, pois retém as informações apenas por um determinado tempo. Então, nessas memórias dinâmicas, normalmente são utilizados capacitor, né, ou capacitor com transistor, de tal forma que não existe um capacitor ideal. Ele sempre vai ter aquela fuga, né, de corrente, causando uma descarga do capacitor, vamos dizer assim, tá? E com isso ele vai perder informação. Se eu tenho minha informação no capacitor e aquele capacitor é capaz de se descarregar, então eu vou perder aquela informação. Então por isso eu preciso fazer o refresh o tempo todo nessas memórias dinâmicas, tá? Aí eu tenho as memórias voláteis e as não voláteis, tá? As voláteis são quando a alimentação é desligada, a memória perde todas as informações armazenadas, tá? Então, por exemplo, nossa memória RAM no computador, né? Então, se eu tenho
no nosso computador, se nós estamos utilizando um aplicativo qualquer, por exemplo, uma planilha, e enquanto eu estou trabalhando aquela planilha, se o computador mantiver aquela informação apenas na memória RAM e por um acaso faltar energia, eu vou perder o que eu fiz, tá certo? Exceto se antes da falta de energia o computador já tenha salvo em algum tipo de memória não volátil, né? Que são justamente as memórias que não perdem a informação armazenada, mesmo que a alimentação seja cortada, certo? Então é outra classificação, tá? Quanto à questão das memórias voláteis, né? Eu coloquei aqui os tipos mais comuns, né? De não volátil e volátil, para a gente dar uma lembrada, tá? Mas sobre esse tipo de memória, tá? Então as não voláteis, como eu já disse, perde as informações armazenadas mesmo sem alimentação, as não voláteis. E as voláteis, quando a alimentação é desligada, a memória perde todas as informações. Então vamos começar aqui pela não volátil, a memória ROM, tá? A ROM, que é uma memória somente de leitura, tá? Essa gravação dos dados é realizada normalmente pelo fabricante, tá? O acesso à leitura daquela informação, ela pode ser aleatório, tá certo? Então, ela já vem aquela informação gravada, né, de fábrica, normalmente. Eu não posso modificar o seu conteúdo, tá? Mas eu posso fazer um acesso aleatório de leitura daquela memória ROM, tá certo? Antigamente era mais comuns aquelas memórias realmente fixas nos computadores, tá? Aquela memória ROM, de fato, como foi criada no início, mas depois elas começaram a ser substituídas por outros tipos de memória não voláteis que, apesar de serem não voláteis, ela permitia que o usuário ou em algum outro momento pudesse gravar, tá? Como a gente vai ver. Então a memória PROM, né? Ela usa um processo que faz uso de fusíveis para armazenar os bits, no qual uma conexão a fusível é, entre aspas, né, queimada ou deixada intacta para representar 0 ou 1. Então ela já vem internamente um dispositivo, tá? Onde a memória está toda, quando ela está limpa, vamos dizer assim, ela está tudo 1, por exemplo. E quando eu quero transformar em informações que eu desejo, onde eu quiser que seja 0, por exemplo, eu vou e queimo aquelas posições de fusíveis. Então aquela palavra que antes estava tudo 1, vai ter um conjunto agora de zeros e 1s, onde vai ter uma informação importante para mim. De tal forma que esse processo ele não precisa ser necessariamente feito no fabricante. O fabricante vende ela limpa, tá? Limpa que eu digo, todos os bits são 1s ou são 0, e aí depois que eu for instalar no meu equipamento, o projetista, né, aquele que é o fabricante do equipamento, grava a memória conforme ele deseja, tá certo? E uma vez gravada, aí ela permanece sem alterar, né, de forma não volátil, tá? Então, o processo de ruptura do fusível é irreversível. Uma vez programada, a PROM, né, não pode ser alterada, tá? Então, o fabricante daquele equipamento que vai usar aquela memória, ele gravou para ter lá o seu software, né, vamos dizer, o seu programa, ou então alguma configuração, tá? Ou alguma calibragem de algum equipamento. Pronto, gravou, fez o rompimento lá dos fusíveis, não tem como voltar, tá certo? Nota que está caminhando pouco a pouco, né? Na ROM já saía de fábrica, gravado, agora sai de fábrica a memória limpa, aí eu posso gravar, tá? E aí depois veio a EPROM, tá? Essa EPROM já foi um passo a mais, né? Ó, depois da escrita, as memórias EPROM podem ser reprogramadas se o conteúdo existente for apagado primeiro. Utilize equipamento específico para programação, tá? Para apagamento, utilize a luz ultravioleta, que passa por uma janela de 4 da memória e configura todos os bits para 1. Então, neste caso aqui,
aquele usuário da memória, né, ou o fabricante do equipamento que vai utilizar aquela memória, ele já tinha as duas possibilidades. Eu já comprava ela limpa, né, ou seja, todos os bits são 1. Eu poderia gravar a memória. Para isso eu utilizava um equipamento de programação da EEPROM, tá? Esse equipamento era muito comum nos cursos de engenharia, né? Nós temos aquele equipamento para gravar a memória EEPROM. E aí, se eu quisesse reprogramar aquela memória, eu não tinha como mudar palavra por palavra, né? Ou byte por byte, vamos dizer assim, daquela memória. Como é que era feito? Nós abrimos aqui essa janelinha de quartzo. Quando eu digo abrir, significa que normalmente tinha um papel aqui que impedia a entrada da luz, tá certo? Então era retirado aquele papel, tá? Aquele adesivo normalmente, passava por um banho de luz ultravioleta, então a memória era apagada, ou seja, todos os bits voltavam para 1. E aí você colocava de novo no equipamento e programava, tá? Então nota que foi mais um passo. Agora o usuário daquela memória, né, daquela memória não volátil, tá, já conseguia programar e apagar a memória. Só que aqui eu não consigo apagar um por um, né? Eu tenho que apagar toda a memória. Um por um, que eu digo é palavra por palavra. Aí depois surgiu a EEPROM, que já utiliza pulsos elétricos para escrever ou apagar a memória. Já foi um passo a mais, porque agora essa memória eu já podia, no próprio circuito onde ela se encontrava instalada, eu já podia tanto escrever, né, quanto apagar a memória, tá certo? Diferente da EEPROM, por exemplo, que permitia apagar, mas eu tinha que tirar do circuito, colocar lá sob a luz ultravioleta e depois retornava o circuito. Na EEPROM não, né? Já deu um passo a mais. Já conseguia no próprio circuito gravar, tá? Tanto que o nosso microcontrolador que nós vamos estudar, ele já possui uma EEPROM interna dele, tá? Então sua densidade é menor que as ROMs e EEPROM, pois a estrutura de suas células são mais complexas, tá certo? Então, como era de se imaginar, né? Logicamente, ela, para ter essas funcionalidades, ela possui uma estrutura interna, né? As suas células, elas são mais complexas do que as anteriores, tá certo? E aí, a última que nós vamos ver aqui, não volátil, é a memória flash, né? Essa memória flash, aqui tem um desenho, né? Uma figura, tá? Que representa uma célula básica da memória flash. O que vocês percebem aí? Que é constituída de apenas um transistor, tá certo? Então é bem simples mesmo, é apenas um transistor que tem essa porta flutuante aqui no meio, tá certo? Essa porta flutuante, ela é capaz de reter uma certa carga elétrica, e essa carga é que vai conter de fato a informação do 0 ou do 1, que é o que nós desejamos, tá? Por esta memória flash, vamos dizer assim, ter uma célula básica de apenas um transistor, tá? Ela possui uma alta capacidade de armazenamento. O que é essa alta capacidade de armazenamento? Significa que numa área, né, física do circuito, eu vou poder colocar uma grande quantidade de memória, certo? Diferente, por exemplo, da EEPROM, que possui um circuito, uma célula básica mais elaborada e maior, e consequentemente mais cara, tá? No caso da EEPROM. Então, as células de armazenamento consiste de um único, ou no caso, a célula, né, de armazenamento consiste de um único transistor MOS, que é o que a gente está vendo aqui, tá? Uma vez programada, a célula pode reter carga por até 100 anos sem alimentação externa. Ou seja, existe essa expectativa de que, uma vez que eu a programe, a informação numa memória flash, tá? Os fabricantes anunciam que por até 100 anos eu devo ter aquela informação armazenada, tá certo? Então, só retornando aqui a figura, o que acontece, tá? Quando eu tenho uma carga elétrica armazenada aqui, muitos elétrons, no caso uma carga elétrica negativa, tá certo? Significa que eu estou armazenando o 0, tá?
a informação é 0. Quando eu tenho poucos elétrons armazenados aqui nessa porta flutuante, significa que eu estou armazenando o valor 1, tá certo? Essa que é a forma de armazenar a informação na memória flash. Aí como é que ocorre essa gravação, né, na memória flash, tá? Vamos ler aqui. Para armazenar o nível 0, uma tensão positiva suficiente é aplicada na porta de controle em relação à fonte, né? A fonte aqui, tá? Para acrescentar carga à porta flutuante durante a programação. O que ele está dizendo é que aqui na porta aqui de controle é aplicado um mais VProg, né? Uma tensão positiva suficiente de tal forma que ela vai atrair aqui os elétrons e esses elétrons aqui vão ficar aqui armazenados. Aí se aqueles elétrons estão armazenados, significa que eu estou armazenando a informação 0, tá? Para armazenar o nível 1, nenhuma carga é acrescentada à célula e a célula é deixada na condição de apagada. Ou seja, se eu apaguei a minha memória, né? Se aquela célula está apagada e eu nada fiz, ou seja, não aplicarmos aqui uma tensão de programação aqui na porta, tá? Então, aquela condição de pouca carga negativa aqui na porta flutuante indica que eu estou armazenando o nível lógico 1, tá certo? E aqui então o processo de gravação da informação e o processo de leitura, certo? Como é que é feita essa leitura? Quando o nível 0 é lido, o transistor permanece desligado, porque a carga na porta flutuante evita que a tensão de leitura exceda a tensão de limiar que liga o transistor. Então, nós aplicamos aqui uma tensão de leitura, ou seja, eu quero ler aquela informação, tá certo? Essa carga aqui faz com que o transistor permaneça desligado, tá? E esse transistor desligado significa então que eu estou armazenando o valor 0, tá? Ele armazena o valor 0. Quando aquela mesma tensão aqui, né, V de leitura é aplicada e eu tenho pouca carga armazenada, tá? Significa que eu estou lendo o nível 1, pois o transistor ele vai ser ligado, tá certo? Aquela ausência de carga aqui vai fazer com que passe uma corrente entre o dreno e a fonte, tá? E aí isso indica para o meu circuito que eu estou armazenando o valor 1. Logicamente que isso aqui é uma representação bem simples, né? Existem os circuitos aí secundários que implementam isso aí que eu estou falando para vocês, tá certo? Tá? Aí nós vamos então para a memória RAM, tá? O que são as memórias RAM? São as memórias de acesso aleatório, tá certo? As RAMs são memórias nas quais os dados podem ser, isso aqui é importante, escritos ou lidos a partir de qualquer endereço selecionado em qualquer sequência e inúmeras vezes, tá? Então, apesar de na ROM eu conseguir ler as informações de forma aleatória, tá certo? A RAM, a definição dela é que eu consiga ler e escrever de forma aleatória em qualquer endereço e inúmeras vezes, certo? Tem a condição aí de ler e escrever, certo? Quando uma informação é escrita em determinado endereço da RAM, a informação anteriormente armazenada nesse endereço é substituída por uma nova informação, tá certo? Ou seja, se eu tenho uma palavra armazenada em um determinado endereço e eu escrevo uma nova informação, a informação antiga é perdida, tá? Ela é apagada. Já uma operação de leitura, ela não apaga a informação. Quando eu leio uma memória RAM, tá? Assim como lá na memória RAM, eu obtenho a informação naquela posição, mas a informação permanece armazenada lá na minha memória RAM, tá certo? Ou seja, a operação de leitura ele não afeta o dado armazenado na memória RAM, tá? Nenhuma outra, na verdade, tá?
tipicamente utilizada para armazenamento de dados de curta duração, tá certo? Então, dados de curta duração são aquelas que a CPU, né, o microprocessador, o microcontrolador, tem expectativa de utilizar logo de imediato aquela informação, tá? Aí dentro da memória RAM e tem as SRAMs, que são as RAMs estáticas, né, que nós já falamos dela, que normalmente são construídas com circuitos similares aos flip-flop tipo D. Lembra daquele flip-flop tipo D que nós vimos lá na eletrônica digital? Que quando entra 1, eu dou um pulso de clock e ele armazena 1. Se entrar 0, dou o pulso de clock e ele armazena 0. Ou seja, ele retém a informação que estava lá na sua entrada D. Tá certo? O conteúdo preservado enquanto houver fornecimento de energia. Tá certo? Ou seja, enquanto está energizado o meu circuito, está lá a informação. Faltou energia, perdi a informação. Daí ele está classificado como uma memória volátil, certo? Costuma ser mais rápida quando comparado às DRAMs. Por isso, geralmente são usadas em memórias cache, tá certo? Então, memórias cache normalmente são aquelas memórias que estão ali entre a memória principal e o processador, e elas costumam ser mais rápidas, tá? De forma que o processador possa acessá-lo de forma mais rápida, tá certo? Aí nós temos as DRAMs, né, que são as RAMs dinâmicas, que possuem células básicas, tá, compostas principalmente por capacitores, ou capacitor e transistor, tá certo? Aí, como eu disse, a informação armazenada nessa célula, das DRAMs, elas são como se fosse um capacitor, no seguinte sentido: eu armazenei carga naquele capacitor, tenho 1, não tenho carga, armazenei 0, tá certo? Só que quando eu armazeno 1, tá? Ou seja, coloquei carga no capacitor e pela questão construtiva dos materiais mesmo, que não permite um capacitor ideal, vai existir fuga de corrente. Se existe fuga de corrente, aquele capacitor carregado ele vai descarregar, tá certo? Com isso eu vou perder informação. Por isso, o conteúdo da memória precisa ser renovado periodicamente para evitar que o capacitor se descarregue e perca a informação armazenada, tá certo? Então ele vai precisar ter esse refresh, né? Essa renovação da informação armazenada numa DRAM, tá certo? Possuem maior densidade e são mais baratas comparadas às SRAM, certo? Então elas acabam sendo mais densas, né? Significa que o fabricante consegue colocar mais memória numa mesma área, tá, do circuito integrado, e por isso costumam ser mais baratos que as SRAMs. Então, como vocês estão vendo, tudo tem vantagens e desvantagens, tá certo? Tudo tem uma aplicação, todas essas memórias têm aplicações que são melhores num determinado ponto ou melhores em outro determinado local do meu sistema. E aqui, né, é uma figura do livro também, onde eu peguei para falar dos ciclos de leitura e escrita, tá certo? Lá no início eu falei do ciclo de leitura e escrita, onde leitura é quando eu quero obter informação armazenada naquela memória, e a escrita é quando eu quero colocar, né, ou armazenar uma informação na memória. Então nós temos aqui a representação genérica, né, de uma memória, que é o que normalmente vocês vão se deparar ao comprarem uma memória, vamos dizer assim, tá? Comprarem uma memória ou observarem já dentro de um projeto sendo utilizada, certo? Onde eu tenho aqui o barramento de endereço, então uma linha de endereço, que neste caso nós temos 15 conexões, né, de A0 até A14, então são 15 bits de endereço, tá? Então, esses 15 bits de endereço nos vai dar 32.768 posições, ou seja, de 0 até 32.767, tá? Se eu quisesse dobrar
essa posição, essa quantidade de posições, o que é que eu precisaria? Eu precisaria de mais um bit, tá certo? A cada um bit acrescido na linha de endereço, eu consigo endereçar mais posições de memória, tá? Então, neste caso, com 15 vias no meu barramento de endereço, eu tenho uma memória de 32K, tá? Então, essa memória é uma memória de 32K por 8. O que é o 8? 8 bits. Cada posição armazena 8 bits. Então, eu vou ter aqui o barramento de dados, né, que tem as entradas e saídas, em uma quantidade de 8, identificado aqui de 0 até 7. Tá? Então, barramento de endereço, barramento de dados, e aí eu vou ter um barramento de controle, né? Tem um CS, né? Seria um chip select, vamos dizer assim. Eu vou ter aqui uma entrada de controle para dizer quando é escrita, quando é leitura. Neste caso pode ser usado o mesmo ponto, tá? E tem esse habilitação da saída aqui, esse OE, tá certo? Percebo, como nós vimos lá na eletrônica digital, que essas bolinhas aqui, né, esse círculo, indica o que? Um inversor, que para nós indica que na verdade esse sinal ele está ativo em nível baixo, tá certo? Então, por isso ele aparece aqui CS barrado e apresenta esse círculo aqui antes de entrar na memória. O que significa? Que eu vou selecionar esse chip, ou seja, eu vou querer que ele funcione quando esse sinal estiver em nível baixo. Tá? A mesma coisa aqui, ó, habilitação da saída. Ele vai acontecer quando esse sinal aqui OE estiver em nível baixo. Tá? Do contrário, não está habilitado. E aqui no WE, né, nós temos aqui a escrita com inversor, né, com círculo, e a leitura direta. Então, o que significa aqui? Que quando eu tiver nível lógico baixo, aqui eu vou estar habilitando o quê? A escrita. Quando eu tiver nível lógico alto, eu vou estar habilitando a leitura. Tá certo? Normalmente isso aqui é um pino só. Tá? Aí vamos aqui analisar ao longo do tempo um ciclo de leitura. Tá certo? Então, nós temos aqui, ó. Entendo que quando eu coloco aqui endereço, que aparece aqui esse X aqui, significa que aqui eu tenho esse conjunto de 15 bits, tá? Então, um barramento de 15 bits. Significa que aqueles 15 bits vão ser alterados nesse momento. De tal forma que, nesse tempo aqui, que ele colocou aqui, endereço válido, eu vou ter uma informação válida de endereço aqui no barramento de endereço. Tá? Então, a primeira coisa para essa memória foi o que? Ser informada do endereço. Tá certo? Aí, depois de um tempo, ele tem a habilitação do chip select. Lembra que o CS é barrado, ou seja, ele é habilitado com nível baixo. Tá certo? Habilita a saída, já que é uma operação de leitura. Tá certo? Então, eu já fiz tudo para a memória para dizer que eu quero ler aquela informação. Já dei o endereço, já habilitei o chip, já habilitei a saída. Tá? Mesmo assim, quando nós fizermos isso, ele ainda tem um tempo até que a saída dos dados apresente os meus dados válidos. Tá certo? Aí, logicamente que esses tempos que estão aí marcados, ele depende muito de cada fabricante, né? Tá? Até mesmo esses controles, ele depende de cada fabricante. Cada fabricante de chip de memória, ele vai dar esse diagrama de tempo para vocês. Logicamente que quanto menor esse tempo aqui, né, significa que eu tenho meus dados válidos mais rapidamente. Tá certo? Aí cada projetista analisa. Mas existe todo um conjunto, né, de passos a serem seguidos nos sinais elétricos que para eu poder fazer uma operação, né, um ciclo de leitura, certo? Já aqui no ciclo de escrita, né, tá? Que é quando o sinal WE está em nível baixo, ó, WE em nível baixo, ele vai habilitar aqui a escrita, certo? Vamos ver. Eu tenho o endereço válido, certo?
ou seja, eu apresento para a memória aonde eu vou escrever, é a primeira coisa que acontece, tá? Aí eu faço o chip select, ou seja, seleciono o chip, habilita a escrita, tá? E aqui, nesse momento aqui, eu tenho que ter os dados válidos aqui, né? Eu tenho que apresentar os dados para a memória, tá certo? De tal forma que neste ponto aqui é onde ela vai ler a informação, ou seja, ela vai pegar os dados que estavam lá no barramento de dados e armazenar de fato, tá certo? Então tem toda essa linha de tempo de funcionamento aí da memória. Logicamente que esses tempos aí, eles são dados hoje em menos de microsegundos, tá? Às vezes nanosegundos, tá? São rápidos, mas eu preciso respeitar essa linha do tempo num ciclo de leitura e de escrita, tá certo? Logicamente que isso aqui é uma memória fictícia, né? Que o livro, esse que é o do Floyd, né? Ele deu, tá? Mas cada fabricante ele tem o seu diagrama de tempo de uso da memória, tá? Outra questão é expansão do tamanho da memória, tá certo? Imagina que nós temos aqui, ó, duas ROMs de 65.536 posições, cada posição armazenando 4 bits, tá certo? Ou seja, uma memória de 64K, né? De 64K posições, cada posição 4 bits. Então eu tenho duas, certo? Só que o meu sistema ele precisa trabalhar com 8 bits e não 4. Aí o que nós podemos fazer? Nós podemos unir essas duas memórias, tá? Desta forma, de tal forma que 4 bits do meu barramento de dados vão ser fornecidos por uma memória e os outros 4 bits pela segunda memória. Então, aqui, né, eu tenho 4 bits aqui, 4 bits aqui, se unem e formam 8 bits de dados, que é o que eu desejo, tá? Já aqui no barramento de endereço, tá? Os mesmos 16 bits que estão sendo apresentados aqui para a memória 1 vão ser apresentados para a memória 2. O que significa? Que quando eu estiver lendo, por exemplo, ou escrevendo, né? No caso da minha memória ROM, né? Só lendo. Quando eu estiver lendo na posição 0, tá? Eu vou estar lendo na posição 0, tanto da memória 1 quanto da memória 2. Só que a memória 1 está fornecendo, por exemplo, os bits menos significativos e o memória 2 os bits mais significativos. Somando os 4, vou ter os meus 8 bits que eu desejo, tá? E o barramento de controle também é incomum, né? É apresentado igualmente para as duas memórias. E com isso, eu tenho uma expansão do tamanho da palavra, tá? Ou seja, a quantidade de palavras permanece igual, que é 64K, mas agora eu aumentei o tamanho da palavra, que antes era 4 bits e agora eu estou trabalhando com 8 bits. Tá certo? Então aqui nós temos uma memória ROM de 64K vezes 8, a partir de duas ROMs de 64K vezes 4. Tá entendido? Eu posso trabalhar também com a expansão da capacidade da palavra, né? Ou seja, vamos nesse exemplo aqui, onde cada memória individual armazena 1 mega. Pronto, 1 mega palavras de 8 bits. Então, cada palavra, 8 bits. Tá certo? Tanto na memória 1 quanto na memória 2. Bom, para armazenar 1 mega, nós sabemos, né, que nós já vimos que eu preciso de 20 bits. Tá? Lá do 2 elevado a 20. Tá? Então, eu vou ter os barramentos de endereço aqui, 20 bits para a memória 1 e mesmo 20 bits para a memória 2. Cada um vai fornecer 8 bits de dados. Tá? Só que eu quero transformar essas duas memórias, cada um de 1 mega, em uma única memória de 2 mega. Bom, a primeira coisa que vem à cabeça, se eu estou dobrando a quantidade de palavras que eu estou armazenando, eu já sei que eu vou precisar de quê? De 1 bit a mais, tá certo? Eu vou precisar desse 1 bit a mais para
poder fazer esse endereçamento, já que eu estou dobrando a quantidade de palavras, tá? E aí, ó, como é feito isso daí? Vamos lá. Primeiro aqui para o barramento de dados, tá? Os mesmos 8 bits que estão ligados na memória 1 estão ligados na memória 2, que fazem o mesmo barramento de dados, tá? Estão eletricamente ligados. Bom, mas como é que eu faço para não ter conflito, então? Tipo assim, uma memória 1 não colocar uma informação e a memória 2 também querer colocar uma informação, tá? Isso vai acontecer por causa do 21º bit, que vai entrar aqui no EN, ó, que habilita a memória, tá certo? Então perceba que quando um bit, por exemplo, o bit 0 for colocado aqui, o valor 0 for colocado no 21º bit, tá? Eu estou habilitando a primeira memória, a RAM 1, tá? Lembrando que ele é habilitado no nível baixo, tá? Quando já a segunda, ó, coloquei 0, passou por um inversor, entrou 1. Então, o que está entrando na memória é para não habilitar. Então, quando eu tiver 0, eu vou estar habilitando a primeira memória. Quando o 21º bit contiver o valor 1, tá? Eu vou estar desabilitando a primeira memória, tá? Aí 1 entra no inversor aqui, sai 0, eu vou estar então habilitando a segunda memória. De tal forma que este arranjo faz com que eu habilite apenas uma das memórias e não haja então conflito aqui no barramento. As duas nunca vão estar habilitadas ao mesmo tempo. Desta forma, aquele 21º bit vai fazer o quê? Com que eu aumente o número de palavras endereçáveis, né? Porque se antes eu tinha 1 mega, tá, endereçado nessa palavra, nessa memória RAM, agora eu vou ter mais 1 mega endereçado aqui nessa segunda memória, tá certo? Onde eu habilito a primeira metade ou a segunda metade. Esse aqui, esse arranjo aqui, talvez vocês não tenham lembrado lá da eletrônica digital, mas ele é simplesmente um multiplex, né? É um multiplexador, onde eu tenho uma entrada de 1 bit. Na verdade, ele não é um multiplexador, tá? É um gerador de produtos canônicos, tá certo? Lembrando lá da eletrônica digital. Se eu quisesse, ao invés de usar 4 blocos, né? Ou seja, 4 memórias RAM, eu ia precisar de um gerador de produtos canônicos com 4 saídas, né? Ou seja, eu ia precisar do 22º bit. E assim eu ia aumentando a capacidade de armazenamento da minha memória. Tá certo? Aí, já quase a gente encerrando, tá? Eu vou dar um exemplo, fugindo um pouco do que eu vinha falando dos barramentos, né? Tá? Até então eu tenho falado de barramento de dados, barramento de endereço e barramento de controle, certo? Só que existem muitos dispositivos, inclusive memória, tá certo? Que utilizam apenas um único barramento de dados, que nesse caso dessa memória EEPROM aqui, esse modelo AT24C02D, ele usa um barramento de dados de 2C, tá? É uma memória EEPROM que de apenas 256 posições por 8 bits, tá? Então aqui eu tenho o barramento de dados, ó, constituídos aqui por essas linhas, né? Vamos dizer assim, ou essas conexões SCL e SDA. Então, por apenas essas duas conexões, eu tenho um barramento de dados que eu chamo de 2C, tá certo? Bom, mas como é que eu acesso então as informações naquela memória se eu só tenho esse barramento, tá certo? De dados. O que ocorre é que esse barramento, ele é um barramento que trafega informações seriais, tá? Ou seja, como eu tenho mostrado aqui no gráfico, tá? Eu tenho um clock aqui no sinal, no SCL, certo? Acho que vocês estão vendo o clock, que ocorre, muda de estado ao longo do tempo. E aí, conforme o SCL vai mudando de estado, tá? Os bits de dados vão passando de um dispositivo para o outro, ou da memória para o processador, ou do processador para a memória, como vocês estão vendo aqui, ó. De tal forma que
aquela sequência de bits, tá certo? Vai conter aquilo que a gente vinha estudando nos barramentos separados. Ó. Ele vai conter um byte de endereço do dispositivo, tá certo? Esse endereço é o endereço físico do dispositivo, tá? Então, nesse exemplo aqui, que eu peguei do datasheet da memória, eu tenho 8 escravos, né? 8 memórias iguais, né? Cada um retângulo desse é uma memória, tá? Então, eu vou ter 8 memórias. Então, eu vou dizer qual é o endereço da memória que eu quero acessar, aqui de 0 até 7, tá? Depois, os próximos bits, eu vou ter seria o byte do endereço da palavra, que é justamente aquela informação que estaria no nosso barramento de dados, tá certo? Eu vou dizer assim, olha, eu quero essa posição da memória. E os próximos bits, eu vou ter os dados mesmo da minha palavra, tá certo? Ou seja, o que eu quero, por que eu coloquei esse slide aí? Para mostrar que, por mais que eu tenha um único barramento trafegando dados entre o meu microprocessador e a minha memória, né, que está lá fora, aquele conceito de endereço, controle e dados permanece, tá? Só que agora eles estão trafegando aqui tudo de forma serial, os bits, tá certo? A desvantagem qual é de eu trabalhar da forma serial? É que eu vou precisar de mais tempo, tá? Porque quando eu tenho um barramento, meu endereço é apresentado de uma única vez, né? Tá? Todos os bits são apresentados no mesmo instante. Aqui não, eu vou precisar de 8, nesse caso aqui, 8 momentos para ter o meu endereço, tá? Aí depois mais 8 para ter os dados, tá? Diferente de quando nós vimos aqui, ó, tá? Aqui nessa leitura, todos os 8 bits de dados que eu estou lendo são apresentados nesse mesmo momento, ó. Pronto, nesse mesmo momento eu tenho os dados, tá? Todos juntos, em paralelo, tá? Por que eu posso ter isso? Porque eu tenho um barramento de 8 bits. Então eu posso, ao mesmo tempo, ter a saída da informação da memória. Lá não, né? Como é serial, eu vou ter que esperar 8 momentos diferentes para então ter a minha palavra, tá certo? E o controle? Bom, tem sinal de controle aqui? Tem também, né? Eu não vou entrar em detalhe, mas se a gente for ver lá no manual, esse bit bem aqui, né? Ele está dizendo se é para ler ou escrever. Quando aqui for 0, eu estou falando uma escrita, estou escrevendo na memória. Quando esse bit bem aqui for 1, eu vou ler da minha memória. Ou seja, é um sinal de controle também que está trafegando aí de forma serial junto com os demais bits. Tá certo? Então, só para quebrar um pouquinho aquele tabu que os barramentos sempre existem separados, né? Pode ser que não, pode ser que eu tenha um barramento aí trafegando as minhas informações, um único, mas o conceito por trás permanece, tá? Eu vou ter que ter endereço, dados e controle. E aí, para nós encerrarmos, né, existe aí uma pirâmide hierárquica de memória, tá certo? Os que estão no topo aqui da pirâmide, tá? Eles têm um custo mais alto, contudo, eles têm uma alta velocidade e uma baixa capacidade, tá certo? Ou seja, são memórias normalmente de pequenas capacidades. Quem costuma estar no topo são os registradores dos microprocessadores, dos microcontroladores. São aqueles que estão diretamente ligados lá na unidade de lógica aritmética, lá no painel de controle do microcontrolador, entendeu? Então são memórias extremamente rápidas, tá? Contudo, elas costumam conter um alto custo, tá? E a quantidade é pequena também, são algumas poucas palavras para o funcionamento interno do processador. Aí, à medida que a gente vai descendo, né, aqui na pirâmide, nós vamos encontrar as memórias com custo menor, uma velocidade menor, mas em compensação com uma alta capacidade. Tá? Então,
por exemplo, dos registradores, nós passamos para a memória cache, aqui nesse exemplo, que está no meio entre a memória principal e os registradores, tá? Normalmente essa memória cache, os microprocessadores utilizam para ele copia uma área da memória, né, uma área maior, e dificilmente se lê no computador, por exemplo, dificilmente se lê um byte apenas na memória, se lê logo um conjunto, né, de bytes. Então, normalmente ele já pega esse conjunto, coloca aqui na memória cache, de tal forma que os registradores, acessando a memória cache, fazem com que o processamento como um todo seja mais rápido do que todas as informações tivesse que ser consultada lá na memória principal, tá? Essa memória principal seria a nossa memória RAM do nosso computador, tá? Baixando mais um pouco, nós temos os discos magnéticos, né? Ou de estado sólido, hoje estão se tornando mais baratos e mais comuns. Aí baixando mais um pouco, nós temos discos ópticos, temos as fitas magnéticas, tá? Eu arriscaria dizer, né, que ainda dá para baixar mais um pouco, né? Que seria hoje as nossas informações nas nuvens, né? Certo? Que entre buscar uma informação, né? Um arquivo Google Drive, por exemplo, e uma memória que já está aqui na minha memória principal, eu acho que fica claro para nós que é muito mais rápido trabalhar com a minha memória que já está aqui na minha memória principal, né? Ou mesmo no meu disco, né? E assim estou encerrando então nossa revisão sobre memória, tá certo? O livro principal que eu utilizei para esses slides, aquelas figuras, foi esse aqui, ó, do Floyd, tá? Sistemas Digitais, Fundamentos e Aplicação, tá? Quem tiver, eu recomendo ler a parte sobre memórias, tá certo? Tá muito bom lá. Como eu disse, que a gente vê aqui é apenas apenas para indicar o caminho, né, do que vocês devem estudar, não substitui de forma alguma a leitura dos livros, tá? E aí, agradecimentos aí aos monitores, tá? E a Proeg, a universidade. Obrigado. Encerro então nossa revisão sobre memórias.